Fala, galerinha, beleza? Vamos dar continuidade agora. Vamos agora fazer aquele apanhado geral. Tudo que você estudou agora você vai utilizar. Você estudou em ligações químicas, você vai estudar, vai entender agora de uma maneira melhor, vai fazer um comparativo, não é isso? Isso mesmo. Você falou tudo, né? Beleza, então vamos pra aula. Então vamos pra aula. Então, galerinha, vamos aqui fazer um comparativo dos compostos. Primeiro, os compostos metálicos e os compostos iônicos. Um composto metálico ele é formado por ligação metálica, é quando você só tem metais interagindo, certo? Os metais eles têm tendência a perder elétrons, então você vai ter ali vários átomos com tendência de perder elétrons. Eles vão formar cátions e esses elétrons vão ficar livres dentro da estrutura, podendo migrar ali dentro. Esses compostos metálicos, eles formam retículos cristalinos, estruturas muito bem organizadas, né? E por isso eles vão ser sólidos nas condições ambientes, com exceção do mercúrio, que o mercúrio é o único metal que a 25 graus Celsius e 1 atm, ele é um líquido, certo? Então, eles são formados aqui por ligação metálica, onde só tem metais interagindo. Esses compostos metálicos, eles são bons condutores de corrente elétrica no estado sólido, no estado líquido, né? Porque você tem ali a liberdade do fluxo de elétrons dentro da nossa estrutura. E nós temos aqui como exemplo o ouro, a platina, o ferro, o cobre, né? Vários metais que nós temos aí no nosso dia a dia, alumínio e por aí vai, certo? Os compostos iônicos, eles são formados pela interação de um metal e um ametal. O metal tem tendência de perder, de doar elétrons, e o ametal tem tendência de receber esses elétrons. Então vai haver uma transferência de elétrons. Quem perde elétron fica positivo, quem ganha elétron fica negativo, então vai haver atração eletrostática entre um positivo, uma partícula positiva, que é o metal, e uma partícula negativa, que é o ametal. Certo? Lembrando que o hidrogênio pode se comportar como o ametal, tendência de receber elétrons também, e pode fazer ali uma ligação iônica com um metal, certo? Eles são sólidos, porque eles também formam um retículo cristalino, uma estrutura com N átomos, que a gente não sabe ali exatamente quantos átomos formam o composto, mas nós sabemos a proporção, a fórmula de um composto iônico é dada pela proporção em que os átomos estão interagindo. São sólidos, estrutura emaranhada, bem organizada. Eles não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido, mas eles vão conduzir corrente elétrica quando no estado líquido ou em solução aquosa. No estado sólido, os íons estão muito bem emaranhados e não permitem com que os elétrons migrem ali dentro. Quando você adiciona ele numa solução aquosa ou quando você faz com que ele vire líquido, os íons se separam e permite o fluxo de elétrons entre eles, fazendo assim com que eles consigam conduzir corrente elétrica apenas quando fundidos ou dissolvidos em água. Aqui nós temos o exemplo do cloreto de sódio e o óxido de cálcio, também conhecido como cal virgem. São compostos iônicos que sólidos puros não conduzem corrente elétrica. Se você pegar uma pedrinha de sal grosso, colocar lá na corrente elétrica, lá no fiozinho de eletricidade, você não toma choque. Mas se esse sal estiver dissolvido em água, você colocar um fiozinho de eletricidade, colocar o dedo, você vai tomar bastante choque, beleza? Agora o Pavanelli vai falar dos compostos moleculares e covalentes para você. Então, galerinha, é o seguinte, nós estamos falando aqui sobre as propriedades gerais dos compostos. Os compostos moleculares, eles têm uma atração entre as moléculas, que a gente falou justamente sobre as forças intermoleculares dessas substâncias. Essas substâncias, elas se apresentam no estado sólido, líquido e gasoso. Você tem muito contato com isso no seu dia a dia. Galera, essas substâncias não conduzem eletricidade, justamente porque elas não geram íons, elas geram apenas polos, né? Por causa das suas diferenças de eletronegatividade. Então esses componentes eles têm uma tendência a não transmitirem eletricidade, não conduzirem essa corrente elétrica. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, a sacarose, a água, o CO2. A água, principalmente, eu quero que você observe, porque nos filmes a gente mostra muito, né? A água conduzindo eletricidade e tudo mais. Mas a água, quando ela está no estado puro, ela não conduz eletricidade. A pequena porçãozinha de água ali que conduz eletricidade é por causa dos sais minerais
que estão dissolvidos na água. E sais minerais são feitos por metais, né? Você vê ali os metais dentro da água de forma dissolvida, como potássio, cálcio, magnésio. Você vê vários sais minerais ali dissolvidos. Então, por isso que você pode perceber que conduz um pouquinho, mas a água em si não conduz. Nós temos aqui também os compostos covalentes. A diferença entre eles, que a gente vem falando nas últimas aulas, é que nas moléculas, nos compostos moleculares, é muito bem definida a proporção de átomos, enquanto nos compostos covalentes nós não sabemos a quantidade de átomos, é um número N de átomos envolvidos ali naquele arranjo molecular. Agora, ambos aqui são formados por ligações covalentes, né? Apesar de aqui eu ter colocado atração entre as moléculas, essas moléculas são formadas por ligações covalentes entre esses átomos. Aqui também é ligação covalente. Só que aqui você só vê esses componentes no estado sólido, justamente por causa do seu retículo formado. Eles não conduzem eletricidade, com exceção do grafite. O grafite você já pode ter visto aí na sua escola, às vezes na feira de ciências, né? Ou então é uma ótima ideia para você fazer na próxima feira de ciências, é quando você coloca o grafite, esse que você usa na lapiseira, e coloca 2 eletrodos. Galera, o grafite, você vai ver ele conduzindo eletricidade, ficando vermelhinho até ele terminar de queimar, né? Porque ali é uma reação de combustão onde ele vira CO2. Mas ele conduz a eletricidade justamente por causa das suas ligações duplas, por transmitir os elétrons aí, favorecendo uma corrente elétrica. Carbono grafite, carbono diamante, quartzo, todos esses são exemplos de retículos, onde esses retículos são formados por ligações covalentes, onde a gente tem N números de componentes fazendo esse arranjo. Beleza, galerinha? Galerinha, então essa aqui foi a nossa finalização das ligações químicas, né? A gente mostrou o comparativo entre as ligações e os compostos que são formados, caracterizando as suas propriedades. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Então é isso, galera. Galera, até a próxima aula. É nóis, tamo junto. Deixa seu like aí.